O pecado de desejar a mulher do próximo é atualmente o que mais resulta em adultério e, consequentemente, em divórcio. A tragédia intensifica quando começa a fornicação e o vício pela pornografia. No coração dos 10 mandamentos, encontramos uma ordem clara e muitas vezes negligenciada. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. A cobiça, que parece tão inofensiva no primeiro olhar, na verdade contém o potencial para desintegrar laços matrimoniais, destruir famílias e, mais profundamente, corromper a alma humana. O termo cobiçar, no hebraico original, é shamad, que vai além do simples desejo. Ele carrega a ideia de querer algo que pertence a outro, com uma intensidade que transforma esse desejo em algo descontrolado e obsessivo. Na sociedade antiga de Israel, a importância da família e do casamento estava no cerne da estabilidade comunitária. O casamento era uma instituição sagrada, e qualquer ameaça a essa união era uma afronta não apenas ao cônjuge, mas à comunidade e, em última análise, a Deus. A cobiça não era apenas vista como uma transgressão moral, mas como um perigo social. Entretanto, a realidade contemporânea parece ter distorcido esse conceito. Em uma sociedade saturada de estímulos visuais e uma crescente cultura de permissividade, o desejo proibido pela mulher do próximo, que antes era um tabu, agora é normalizado ou até incentivado. As redes sociais e a mídia promovem constantemente uma idealização do corpo feminino, colocando a luxúria e a cobiça ao alcance de todos, literalmente a um clique de distância. O resultado? Um ambiente onde o pecado do desejo é alimentado silenciosamente até o ponto de não retorno. Historicamente, muitos escândalos envolvendo figuras públicas, políticas e até mesmo líderes religiosos mostram que a cobiça pode ter consequências devastadoras. Casos como o do rei Davi e Batseba nos revelam que até mesmo os homens segundo o coração de Deus podem cair quando não vigiam seus desejos. O desejo de Davi por Batseba levou não só ao adultério, mas ao assassinato, à destruição de sua própria casa e à desestabilização do reino. A história se repete nos dias de hoje, com líderes e celebridades caindo em desgraça devido à incapacidade de controlar seus desejos ilícitos. O pecado da cobiça se infiltra como uma serpente, disfarçando-se de algo aparentemente inofensivo, um pensamento passageiro, um desejo oculto. Mas a teologia cristã sempre viu esse pecado como o início de uma cadeia de destruição. A cobiça é o primeiro passo para o adultério. O adultério, por sua vez, leva ao divórcio. E o divórcio abre as portas para uma série de outros pecados que desestruturam a família e a sociedade. A Bíblia trata esses temas de forma contundente. E em Provérbios 6, Salomão nos lembra que quem comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo se destrói. Olhando para o cenário atual, a cobiça parece estar enraizada na própria estrutura da sociedade de consumo. A objetificação do corpo, especialmente da mulher, tornou-se parte da economia global, com a pornografia e a prostituição como indústrias multimilionárias. A cobiça, que antes era algo que nascia no segredo do coração, agora é exibida abertamente em outdoors, filmes, séries e, de forma mais agressiva, nas redes sociais. A nossa cultura parece ter banalizado aquilo que a Bíblia vê como um dos pecados mais graves e insidiosos. A questão que surge, então, é: como podemos resistir à tentação em uma cultura que promove a cobiça como algo natural e até desejável? Quando Jesus começou a ensinar o povo, ele fez algo radical. Ele não apenas reafirmou os antigos mandamentos, mas os elevou a um novo patamar. Em Mateus, ele declarou: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela em seu coração. A profundidade dessas palavras, à primeira vista, pode parecer chocante. Jesus foi direto ao ponto. O adultério não é apenas o ato físico de traição. Ele começa muito antes, no coração, nos pensamentos mais íntimos e escondidos. Mas por que Jesus focou tanto no desejo interior? Porque é ali que mal começa.
Ele nos chama não apenas para evitar o ato do adultério, mas para vigiar nossos pensamentos e desejos. A teologia cristã nos ensina que o pecado começa na mente, e é lá que devemos travar a primeira batalha. No entanto, o mundo moderno não facilita essa tarefa. Com a internet, a pornografia está ao alcance de todos, e o conceito de fidelidade tornou-se algo relativo em uma era onde tudo parece ser permissível. A linha entre o desejo e a ação tornou-se tênue, e muitos caem na armadilha do pecado antes mesmo de perceberem. Mas se a cobiça é o primeiro passo para a destruição, então a resistência a esse desejo é o primeiro passo para a restauração. Essa luta contra a cobiça não é nova. Ao longo da história, grandes líderes e figuras bíblicas enfrentaram essa tentação. Desde Davi até reis e profetas, todos tiveram que lidar com os desejos do coração. E mesmo na era moderna, onde os escândalos de traições continuam a abalar governos e igrejas, o pecado da cobiça se mantém tão destrutivo como sempre foi. Se o desejo pode começar com um simples olhar, como podemos evitar que ele se transforme em adultério? E é exatamente aí que entramos no segundo ponto crucial dessa discussão: o adultério em si, que, como Jesus advertiu, não é apenas um ato físico, mas começa muito antes, no coração e na mente. No contexto do judaísmo do primeiro século, o adultério era uma das ofensas mais graves que alguém poderia cometer. Sob a lei mosaica, ele poderia até mesmo levar à pena de morte. No entanto, a sociedade da época estava muito mais preocupada com as aparências e com o cumprimento externo da lei. O que Jesus fez foi desconstruir essa superficialidade e direcionar os holofotes para o âmago do problema, o coração humano. Jesus sabia que antes de qualquer ato de infidelidade, há uma semente plantada no coração. A cobiça, o desejo descontrolado, começa pequeno, quase imperceptível. Mas com o tempo, se não for controlado, cresce e toma forma, até que inevitavelmente se manifesta no mundo físico. Essa foi a lição de Jesus. O pecado começa no interior, no que pensamos e sentimos, e é exatamente aí que devemos lutar contra ele. Jesus estava apontando para a raiz de todos os pecados sexuais, o desejo desgovernado que, uma vez alimentado, leva ao desastre. Nos dias de hoje, a realidade é alarmante. O desejo interior, que Jesus alertou ser o início do adultério, está sendo constantemente alimentado por uma sociedade que glorifica o corpo e o prazer. As redes sociais, os filmes, as séries de TV e a publicidade estão repletos de imagens que objetificam as pessoas e reduzem relacionamentos a meras trocas físicas. A pornografia, que explodiu com o advento da internet, não apenas se tornou amplamente acessível, mas também profundamente enraizada no comportamento de muitos. Estudos mostram que a exposição contínua à pornografia altera a percepção que as pessoas têm de si mesmas e dos outros, reduzindo o valor dos relacionamentos e incentivando o consumo desumanizado da sexualidade. Para muitos, o adultério começa sem sequer um toque físico. Começa com um olhar, um pensamento, uma interação inocente nas redes sociais. Um estudo recente indicou que o uso constante de aplicativos de namoro e redes sociais está diretamente relacionado a um aumento nas traições conjugais. O desejo começa com uma mensagem, um flerte, e rapidamente se transforma em uma traição completa. O que Jesus alertou há 2000 anos, agora é uma realidade cotidiana. O adultério do coração está mais acessível do que nunca, e as consequências são devastadoras. Muitos argumentam que, enquanto não houver contato físico, não há traição. Mas Jesus foi claro: o pecado começa no coração. As mensagens secretas, os encontros escondidos, o prazer em observar e desejar o que não nos pertence, tudo isso já é uma violação do compromisso sagrado do casamento. Mas não se trata apenas de traição conjugal. O adultério no coração destrói algo ainda mais profundo. Ele quebra a nossa conexão com Deus. O pecado sexual, segundo a teologia cristã, é um pecado contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Quando permitimos que o desejo descontrolado se apodere de nossos pensamentos, estamos violando esse templo, afastando-nos de Deus e entregando-nos à escravidão do pecado.
A pergunta que emerge é: como podemos nos libertar dessa prisão interior quando estamos rodeados por uma cultura que continuamente alimenta esses desejos? Ao focar no coração, Jesus estava nos desafiando a ir além das aparências e examinar profundamente nossas intenções e pensamentos. O que está no nosso coração determina nossas ações. E se o desejo pelo que não nos pertence está ali, eventualmente ele se manifestará em adultério, de uma forma ou de outra. Mas o que acontece quando esse desejo se transforma em algo ainda mais destrutivo? Aqui entramos no próximo ponto crucial: o impacto do adultério na família e na sociedade, levando ao divórcio, que na visão bíblica e teológica é visto como um subproduto inevitável da traição. Quando o adultério se transforma em realidade, suas consequências são profundas e devastadoras. Não se trata apenas de uma traição pessoal, mas de um rompimento de alicerces espirituais e sociais que sustentam uma comunidade. O adultério, como Jesus e a Bíblia nos ensinam, é uma violação direta do 7º mandamento: não adulterarás. No entanto, seu impacto vai muito além do indivíduo. Ele destrói lares, dissolve famílias e contamina toda a sociedade, gerando uma onda de sofrimento que, historicamente, sempre abalou até as civilizações mais robustas. Na Bíblia, o adultério não era apenas um ato moralmente condenável. Ele era visto como um atentado contra a própria estrutura de aliança do povo de Deus. A infidelidade conjugal era punida com extrema severidade. Em Levítico, a pena para o adultério era a morte, mostrando como essa violação era tratada com máxima seriedade. A razão era clara: a família era o pilar da sociedade, e destruir esse vínculo ameaçava o bem-estar de toda a comunidade. Assim como uma pedra jogada em um lago cria ondas que se propagam, o adultério gerava caos, amargura e desordem por onde passava. Olhando para o cenário atual, o adultério e suas consequências são tão prevalentes quanto devastadoras. As taxas de divórcio dispararam nas últimas décadas. Embora o divórcio tenha existido ao longo da história, sua frequência e a forma como é tratado na sociedade moderna são um reflexo direto de um declínio na percepção do compromisso matrimonial. O divórcio não é mais visto como uma tragédia familiar, mas como um direito pessoal e, muitas vezes, uma solução rápida para conflitos conjugais. No entanto, essa aparente normalização esconde os estragos que ficam para trás. Famílias destruídas, crianças que crescem em lares fragmentados, um ciclo de dor e ressentimento que raramente é completamente curado. As Escrituras falam sobre o impacto espiritual e social do adultério. O profeta Malaquias aborda a importância da fidelidade conjugal, dizendo: "O Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança." A linguagem de aliança usada aqui é significativa. O casamento, segundo a teologia cristã, é muito mais do que um contrato legal. É uma aliança sagrada feita diante de Deus. Quando essa aliança é rompida pelo adultério, não é apenas o cônjuge traído que sofre, mas Deus é ofendido, e a própria comunidade é enfraquecida. Casos de escândalos envolvendo adultério entre líderes religiosos e figuras públicas têm se tornado cada vez mais comuns. E o que dizer do impacto psicológico e emocional? Estudiosos da psicologia afirmam que o adultério pode ser comparado a um trauma emocional para o cônjuge traído. A confiança, que é a base de qualquer relacionamento saudável, é destruída. Estudos mostram que muitas vítimas de adultério desenvolvem sintomas de transtorno de estresse pós-traumático, e as cicatrizes emocionais podem durar por anos, ou até por toda a vida. Esse impacto é amplificado quando há filhos envolvidos, pois eles são arrastados para um turbilhão de dor, ressentimento e, muitas vezes, culpa. O rompimento da confiança entre os pais pode levar a problemas comportamentais, emocionais e até acadêmicos nas crianças, que frequentemente se sentem responsáveis pelo divórcio. O adultério, no entanto, não afeta apenas as famílias e as comunidades imediatas. Em uma escala macro, ele reflete uma crise mais ampla de valores na sociedade moderna. A mídia frequentemente glamouriza a infidelidade,
apresentando-a como um símbolo de liberdade, independência e até mesmo sucesso. Filmes, séries de TV e livros muitas vezes retratam o adultério como algo excitante e livre de consequências, distorcendo a realidade e minimizando a dor que ele causa. Essa narrativa cultural incentiva a traição, normalizando-a e tornando-a mais aceitável aos olhos do público. Muitos casais, especialmente os mais jovens, hesitam em se comprometer com o casamento devido ao medo do fracasso e da traição. Esse ciclo de desconfiança e desapego enfraquece a própria noção de compromisso, levando a uma sociedade onde o individualismo e a gratificação pessoal são mais valorizados do que a união e o sacrifício mútuo. E é exatamente nesse ponto que a teologia cristã oferece uma visão profunda. O adultério é descrito como uma metáfora para a infidelidade espiritual. Ao longo da Bíblia, especialmente nos profetas, Deus frequentemente compara o adultério à idolatria. Assim como um cônjuge traído, Deus vê a traição espiritual de seu povo como uma violação da aliança sagrada que ele estabeleceu com eles. O livro de Oséias é um exemplo poderoso disso. Deus ordena ao profeta Oséias que se case com uma mulher adúltera para simbolizar a infidelidade de Israel para com o Senhor. Assim como o adultério rompe a confiança entre marido e mulher, o pecado rompe o relacionamento entre Deus e seu povo. O adultério, então, não é apenas uma questão conjugal. Ele reflete uma rebelião mais profunda contra Deus e sua ordem para a vida humana. Quando a aliança matrimonial é quebrada, não é apenas o casal que sofre, mas o vínculo sagrado entre Deus e a humanidade é violado. Isso nos leva a uma reflexão essencial. Se o adultério tem consequências tão devastadoras para o indivíduo, a família e a sociedade, por que ele continua a acontecer com tanta frequência? Aqui entra a questão do divórcio. O adultério é frequentemente o precursor inevitável da separação e da dissolução do casamento. Quando o compromisso sagrado do matrimônio é quebrado, o divórcio se torna uma realidade dolorosa e muitas vezes irreversível. Mas como o divórcio, que outrora era visto como uma tragédia, passou a ser tão comum e socialmente aceito na cultura moderna? O divórcio, que outrora era um escândalo social e moral, tornou-se uma ocorrência cada vez mais comum nas sociedades modernas. A dissolução do casamento, que deveria ser uma união sagrada e vitalícia, frequentemente tem suas raízes na quebra de confiança gerada pelo adultério. O desejo descontrolado que começa no coração e que, como vimos nos tópicos anteriores, se transforma em adultério, muitas vezes culmina em divórcio. Mas o que mudou na nossa visão sobre o casamento e o divórcio ao longo dos séculos? E por que a ruptura do matrimônio, tão condenada nas Escrituras, parece ser tratada com indiferença nos tempos modernos? Biblicamente, o divórcio sempre foi visto com severidade. Em Malaquias, Deus declara de forma clara: "Eu odeio o divórcio", sublinhando o quanto ele valoriza a santidade do matrimônio. O casamento não é apenas um contrato social, mas uma aliança espiritual. Essa aliança, segundo a teologia cristã, reflete a relação entre Cristo e a Igreja. Quando duas pessoas se unem em matrimônio, não estão apenas entrando em um acordo mútuo, estão estabelecendo um pacto diante de Deus. A traição a esse pacto, seja através do adultério ou de outros motivos, resulta em uma ruptura que vai além do emocional e do legal. Ela quebra uma promessa sagrada feita perante o Criador. Historicamente, o divórcio era algo raro e, em muitas sociedades, era visto como um último recurso. Na cultura judaica do Antigo Testamento, havia regulamentações sobre o divórcio, mas ele era tratado com extrema cautela. No Novo Testamento, Jesus restringe ainda mais os motivos para o divórcio, afirmando que a única razão legítima seria a infidelidade conjugal. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, comete adultério. Jesus aqui reafirma a importância da união matrimonial e limita severamente as razões pelas quais essa união pode ser desfeita. Contudo, mesmo com essa instrução clara, a prática moderna do divórcio se expandiu dramaticamente. A visão histórica e teológica sobre o divórcio começou a se alterar com o advento da modernidade, particularmente a partir do Iluminismo.
À medida que o individualismo foi ganhando força, a ideia de que o matrimônio deveria ser uma instituição indissolúvel começou a ser questionada. A autonomia individual passou a ser mais valorizada do que o compromisso conjugal. Nos séculos XIX e XX, especialmente no Ocidente, reformas legais facilitaram o processo de divórcio, e a mudança de perspectiva social acompanhou essa flexibilização. De um pacto sagrado e irrevogável, o casamento passou a ser visto por muitos como um contrato temporário que poderia ser rompido quando não mais conveniente. A revolução sexual do século XX acelerou esse processo. O divórcio deixou de ser algo vergonhoso e passou a ser amplamente aceito, com muitos defendendo a ideia de que, se o casamento não trouxesse mais felicidade, o divórcio era uma solução legítima. Esse pensamento, no entanto, ignora as profundas consequências espirituais e emocionais que o divórcio provoca. Atualmente, as estatísticas sobre divórcio são alarmantes. Em muitos países ocidentais, cerca de 40 a 50% dos casamentos terminam em divórcio, uma taxa que aumenta para casamentos subsequentes. As razões variam, mas a infidelidade conjugal continua a ser uma das causas mais comuns. Quando o adultério entra em cena, o casamento é devastado e a confiança, que é o pilar de qualquer relacionamento duradouro, é destruída. O divórcio, nesses casos, não é apenas uma saída legal, mas a consequência inevitável de uma traição que corrói a alma de quem foi traído. Quando Jesus se referiu ao divórcio, ele fez questão de enfatizar que o homem e a mulher se tornam uma só carne no matrimônio. A união é tão íntima e profunda que sua dissolução, especialmente devido ao adultério, não é apenas dolorosa, mas antinatural. No entanto, na sociedade moderna, onde o individualismo reina, essa noção de uma só carne perdeu muito do seu significado. A busca por satisfação pessoal frequentemente substitui o compromisso e o sacrifício mútuo que o casamento exige. Outro ponto importante a considerar é o impacto do divórcio nas crianças. Numerosos estudos mostram que os filhos de pais divorciados frequentemente sofrem consequências emocionais e psicológicas duradouras. Eles tendem a ter mais problemas comportamentais, dificuldades acadêmicas e maior risco de se envolverem em relacionamentos disfuncionais na vida adulta. A ruptura do casamento afeta profundamente o senso de segurança e estabilidade das crianças, que muitas vezes carregam as cicatrizes desse trauma para o resto de suas vidas. As consequências do divórcio se estendem por gerações, deixando uma marca indelével nas famílias e na sociedade como um todo. E, no entanto, o divórcio não surge do nada. Ele é, muitas vezes, o fruto de pequenos atos de deslealdade, de desejos não controlados, de distanciamentos emocionais que crescem com o tempo. O adultério é uma das principais causas. Mas o que leva ao adultério? O que faz com que alguém que uma vez prometeu amor e fidelidade cruze essa linha? A cultura contemporânea, que valoriza o prazer instantâneo e a satisfação pessoal, frequentemente alimenta a ideia de que, se um relacionamento não satisfaz mais, é aceitável buscar prazer fora dele. Esse pensamento distorce a essência do compromisso matrimonial. Casos escandalosos de divórcio entre figuras públicas e líderes religiosos também refletem essa realidade. Líderes que pregam a santidade do casamento e a fidelidade muitas vezes caem nas mesmas armadilhas que condenam. Quando esses escândalos se tornam públicos, a credibilidade desses líderes desmorona e a fé de seus seguidores é abalada. A crise de divórcios em igrejas evangélicas e católicas ao redor do mundo também levanta questões sobre como a sociedade lida com o pecado sexual e as traições conjugais. No entanto, como a igreja deve responder a essa crise? E o que pode ser feito para restaurar a santidade do matrimônio em uma cultura que o desvaloriza? A resposta nos leva ao próximo ponto essencial desta discussão: a fornicação. A infidelidade e o adultério frequentemente começam muito antes do casamento, nas atitudes permissivas em relação ao sexo fora do matrimônio. A fornicação, amplamente normalizada na sociedade contemporânea, pode ser vista como o estágio inicial de uma espiral de pecado
que culmina no adultério, no divórcio e em consequências ainda mais graves. A fornicação, amplamente difundida e normalizada na sociedade contemporânea, é frequentemente vista como uma etapa natural da vida moderna. Filmes, séries, músicas e a cultura popular em geral retratam as relações sexuais fora do casamento como normais e até desejáveis. No entanto, ao longo da Bíblia e da história cristã, a fornicação é consistentemente condenada como um pecado grave que corrompe o corpo, a alma e o relacionamento com Deus. Mais do que isso, ela é vista como um precursor do adultério e de outros pecados sexuais. Uma semente que, quando plantada, pode crescer e se transformar em algo muito mais destrutivo. No Novo Testamento, Paulo deixa clara a sua condenação à fornicação. Ele exorta: fugir da fornicação. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que fornica peca contra o seu próprio corpo. Aqui, Paulo não apenas condena o ato, mas também nos dá uma visão teológica profunda. A fornicação é um pecado que afeta a própria essência do ser humano, o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Para o cristianismo, o corpo não é algo trivial ou descartável. Ele é sagrado e deve ser mantido puro, especialmente no contexto da sexualidade. Historicamente, a fornicação foi vista como uma ameaça à estrutura moral e social das comunidades. No mundo greco-romano, onde o cristianismo nasceu, a prática da fornicação era comum e amplamente aceita. Os cultos pagãos, em muitos casos, envolviam práticas sexuais dentro dos rituais religiosos. O cristianismo, por outro lado, se destacou ao condenar essas práticas e ao valorizar a pureza sexual como uma virtude fundamental. O conceito cristão de abstinência sexual antes do casamento não era apenas uma questão de moralidade individual, mas uma forma de preservar a integridade da família e, por extensão, da sociedade como um todo. Nos tempos modernos, no entanto, a fornicação é frequentemente vista de maneira casual. O crescimento do movimento de libertação sexual no século XX, especialmente durante a Revolução Sexual, mudou drasticamente a percepção da sociedade em relação ao sexo fora do casamento. A introdução de métodos anticoncepcionais e a separação do sexo e da reprodução contribuíram para a ideia de que o sexo poderia ser praticado sem consequências duradouras. A fornicação, que antes era motivo de vergonha e condenação, tornou-se um comportamento aceito e, em muitos casos, celebrado. A Bíblia, desde o início, adverte contra a fornicação por essas razões. A prática sexual fora do casamento não é apenas um pecado contra Deus, mas um pecado contra o corpo, contra o próximo e contra a própria comunidade. A sociedade moderna, ao promover a fornicação como uma escolha pessoal e inofensiva, esqueceu as consequências espirituais, emocionais e sociais que vêm com esse pecado. Se a fornicação é o ponto de partida, o que ela gera? Ela frequentemente leva a um ciclo de pecado que culmina em atos mais graves, como o adultério e o divórcio, como vimos anteriormente. E além disso, a fornicação alimenta uma cultura de objetificação sexual, que está diretamente ligada à pornografia, uma indústria multibilionária que corrompe corações e mentes. A pornografia, assim como a fornicação, começa com um desejo impuro, mas se transforma em algo muito mais perigoso, criando uma espiral de vício e destruição. A pornografia, um dos maiores flagelos da sociedade moderna, tem suas raízes na normalização do desejo sexual fora do contexto sagrado do casamento, muitas vezes plantada pela fornicação. Ao longo da história, a cultura humana sempre teve flertes com o erotismo e a exploração do corpo. Mas com o avanço tecnológico, a pornografia se tornou algo onipresente, acessível a qualquer pessoa, em qualquer lugar. O que antes era escondido em salas escuras e vistas discretas, agora invade nossos lares através da internet, trazendo consigo uma devastação espiritual e emocional que é frequentemente subestimada. A Bíblia não menciona a pornografia de maneira direta, mas suas advertências sobre a luxúria e o desejo impuro são claras. Jesus, ao expandir a compreensão do adultério em Mateus, declara: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la,
já cometeu adultério com ela no seu coração. A pornografia, portanto, pode ser considerada uma forma de adultério virtual. Quando um indivíduo consome pornografia, ele não está apenas alimentando desejos impuros, mas também cometendo um ato de traição emocional e espiritual, tanto contra o cônjuge quanto contra o próprio Deus. A mente e o coração, que deveriam estar dedicados à pureza e à santidade, são corrompidos por imagens e fantasias que distorcem a criação de Deus. Historicamente, a objetificação do corpo humano e o desejo desordenado sempre foram temas condenados pela teologia cristã. No entanto, o acesso à pornografia foi, por muito tempo, limitado a certos espaços físicos. Com o desenvolvimento da internet, especialmente a partir do final dos anos 90, o consumo de pornografia tornou-se uma epidemia global. A indústria pornográfica hoje é um dos maiores mercados do mundo, lucrando bilhões de dólares anualmente. Ela não apenas explora os indivíduos que participam dela, mas também escraviza aqueles que consomem seu conteúdo. A teologia cristã oferece uma visão profunda sobre as consequências da pornografia. Paulo, em suas cartas, nos adverte sobre os perigos de entregar o corpo aos desejos da carne. Em Romanos, ele escreve: "Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si." A pornografia é a expressão moderna dessas concupiscências. Ela transforma o corpo, que deveria ser o templo do Espírito Santo, em um objeto de prazer momentâneo e desumanizado. O consumo de pornografia não só degrada a pessoa que a vê, mas também os indivíduos que são explorados para produzi-la, perpetuando um ciclo de desumanização e degradação moral. Na realidade atual, a pornografia tem consequências devastadoras para os relacionamentos, especialmente os casamentos. Estudos demonstram que o consumo regular de pornografia está diretamente ligado ao aumento das infidelidades, à diminuição da satisfação conjugal e, em muitos casos, ao divórcio. A razão para isso é simples. A pornografia distorce a visão da sexualidade. Ela promove uma ideia de prazer sem compromisso, de gratificação sem sacrifício, e isso mina a base de qualquer relacionamento saudável. O casamento, que deveria ser uma união baseada no respeito, no amor e na fidelidade, é contaminado pela fantasia pornográfica, que cria expectativas irreais e promove uma cultura de traição emocional e sexual. Escândalos envolvendo pornografia não estão restritos apenas ao público geral. Líderes religiosos, pastores e figuras públicas têm sido expostos por seu envolvimento com pornografia, abalando a confiança e a fé de muitos. A pornografia, além de destruir casamentos e vidas individuais, tem consequências graves para a saúde mental. Estudos científicos mostram que o consumo prolongado de pornografia pode causar vício. O cérebro, ao ser exposto repetidamente a estímulos visuais intensos, começa a exigir doses maiores de excitação para sentir o mesmo nível de prazer, criando um ciclo vicioso. Isso é semelhante ao que acontece com substâncias químicas como drogas. A pornografia sequestra o sistema de recompensa do cérebro, levando a um comportamento compulsivo que pode ser difícil de quebrar. A pessoa que se torna viciada em pornografia experimenta uma desconexão da realidade, tendo dificuldades para se relacionar com pessoas de maneira saudável e autêntica. Além disso, a pornografia influencia negativamente a percepção das mulheres e dos homens, perpetuando estereótipos e promovendo a objetificação do corpo. As mulheres, na pornografia, são muitas vezes retratadas como objetos de prazer, sem valor além de sua aparência física. Isso molda a forma como os homens, especialmente os jovens, veem as mulheres em suas vidas. Eles começam a associar valor e amor ao desempenho sexual, em vez de reconhecer a dignidade intrínseca de cada pessoa como criação de Deus. Este ciclo desumanizador não só prejudica os indivíduos, mas contribui para uma cultura mais ampla de abuso e exploração. E embora a pornografia seja frequentemente vista como um problema privado, suas consequências são amplamente públicas. Casamentos desfeitos, famílias destruídas, crianças desprotegidas e uma cultura de objetificação
são o preço que a sociedade paga por tolerar a indústria pornográfica. Mas talvez o impacto mais grave da pornografia seja espiritual. Jesus nos chamou para a pureza, tanto em ações quanto em pensamentos. O consumo de pornografia quebra essa pureza e cria uma barreira entre nós e Deus. Assim como o adultério físico, o adultério virtual da pornografia afasta o indivíduo da santidade e do relacionamento com Deus. Em Efésios, Paulo nos alerta: entre vós, nem sequer se nomeie a impureza, como convém a santos. A pornografia, então, não é apenas um pecado contra o corpo e contra o próximo, mas um pecado contra a própria alma, que nos impede de viver plenamente na presença de Deus. Se a pornografia destrói relacionamentos, corrompe o corpo e distorce a sexualidade, o que podemos dizer de sua ligação com outros pecados? Em muitos casos, o vício em pornografia está diretamente relacionado a comportamentos mais destrutivos, como a prostituição. A pornografia, ao normalizar a objetificação do corpo, abre as portas para a comercialização da sexualidade, criando um caminho direto para a prostituição e outras formas de exploração sexual. O mundo está perdido e Jesus está voltando. Quem está firme, continue. Quem não está, busque firmar os pés em Cristo, porque logo toda essa corrupção humana vai acabar. E aqueles que preservaram a santidade irá com o Senhor para a glória, mas aqueles que se entregaram à vontade da carne será condenado ao lago de fogo. Se arrependa enquanto você tem tempo. Faça como Davi, que reconheceu seu pecado de adultério e prostituição e se arrependeu. Deus o recebeu novamente e perdoou seus pecados. Deus também vai perdoar seus pecados, se você se arrepender.